Motorola Moto G15 versus Xiaomi Redmi A5. Esse é o comparativo de hoje. Vamos dar uma olhada hoje nesses dois celulares básicos dessas marcas que são tão conhecidas, tão famosas aqui no nosso Brasil. Vamos analisar esses dois celulares, o que é que eles têm para nos oferecer e no final desse vídeo dar uma nota aqui para eles e te recomendar, de acordo com essa análise, qual vale mais a pena você comprar. Lembrando que nesses comparativos nós classificamos algumas especificações desses celulares, como por exemplo, damos uma olhada aqui na tela dos dispositivos, na tecnologia aqui presente no display, na taxa de atualização e tudo relacionado à tela dos celulares, assim como também na proteção desses dispositivos, proteção aqui no acabamento, na carcaça, digamos assim, desses aparelhos, a resistência deles a riscos, quedas, arranhões na tela, a amassos aqui nas laterais, enfim, toda a resistência à proteção desses celulares, inclusive a água e poeira. Também avaliamos aqui a memória desses celulares, isso significa que damos uma olhada na quantidade de memória RAM, qual deles tem a maior quantidade de memória RAM. No armazenamento também, se eles têm ali a possibilidade de expandir o armazenamento via cartão microSD ou não. As câmeras desses dois dispositivos, tanto aqui as câmeras traseiras como as câmeras frontais também, assim como o sistema operacional desses celulares, quanto tempo de atualizações eles devem receber de sistema operacional, atualizações de segurança e coisas do tipo, e a bateria desses dois dispositivos e a sua velocidade de carregamento. Esses são alguns dos itens que vamos avaliar hoje e no final eu vou comentando cada passo aqui, o porquê que esse celular ganhou, o porquê que o outro ganhou. E no fim do vídeo a gente dá uma olhada aqui qual vale mais a pena, beleza? Te convido antes de tudo a se inscrever no canal e dar uma olhada aqui também nos links dos nossos grupos de descontos, que esses celulares aqui e muitas outras ofertas estarão sendo postados todos os dias por lá. Mas vamos começar falando aqui da tela desses dois aparelhos. O Moto G15 tem uma tela de 6,72 polegadas, display IPS LCD, com a resolução Full HD Plus de 2400 por 1080 pixels. Isso resulta em uma densidade ali de 391 pixels por polegada. Ah, Luigi, por que você está me dizendo isso? Essa densidade aqui de pixels reflete justamente na qualidade ali, na nitidez das imagens, dos textos e resulta, é claro, em uma experiência diferente. Quanto maior a densidade de pixels por polegada, quanto maior essa resolução, melhores serão as imagens que você deve ver ali nos seus vídeos, nos seus jogos, no seu dia a dia, digamos assim. A taxa de atualização desse dispositivo é de 60 Hz, o que não impressiona, mas também não dava para cobrar muito de um celular básico, convenhamos. Você vai notar essa taxa de atualização principalmente nas tarefas do dia a dia, em rolagens assim rápidas, que você vê que não é tão fluido assim, mas dá para o gasto. E principalmente em jogos também, em jogos ali frenéticos como um Free Fire, um COD, uma coisa do tipo, onde você precisa ali de rápida movimentação, você verá que ele não tem toda essa fluidez. Mas é um celular básico, então ele tem uma taxa básica. O brilho médio desse celular é de 468 nits, você pode dar uma olhada aqui, está com brilho no máximo. Não é um brilho tão grande, especificamente em ambientes muito iluminados, mas ele conta com um recurso interessante que a Motorola disponibilizou, chamado de modo de alto brilho, que você consegue dar uma olhada aqui no dispositivo e principalmente em ambientes ali muito iluminados, aquele sol de meio-dia, você está no meio da rua, não está enxergando nada, você ativa um recurso como esse, deixa o brilho no máximo e você ainda vai conseguir enxergar. Outro detalhe interessante sobre essa tela é que ele não tem um notch aqui em cima, a câmera fica em formato de furo, ele não tem aquele recurso bolha, nem coisa do tipo. A tela fica quase que totalmente preenchida, a não ser por esse furo aqui da câmera frontal. Por outro lado, nós temos aqui o Redmi A5 com uma tela IPS LCD maior, com 6,88 polegadas, porém com uma resolução menor, uma resolução HD Plus 720 por 1640. É uma resolução inferior ao Moto G15, o que resulta, é claro, em uma taxa de pixels por polegada inferior também de apenas 260 ppi, pixels por polegada. Essa menor densidade de pixels acaba resultando ali em alguns contornos mais perceptíveis, algumas imagens menos nítidas e coisas assim, principalmente quando comparada a uma tela como essa aqui, que é Full HD Plus. Não sei se você consegue ver aí no vídeo, mas para mim está perceptível aqui que a resolução no Moto G15 é diferenciada, é maior do que a do Redmi A5.
Fica até um chiado aqui na câmera se você der uma olhada em comparação ao G15. Mas no uso do dia a dia você não nota essa questão assim de chiado nem coisa do tipo. Só a resolução que é menor, eu não vou mentir para você. Por outro lado, ele conta aqui com uma taxa de atualização de até 120 Hz adaptativo e um brilho máximo aqui de 450 nits. Então nós temos aqui uma tela que atualiza mais rápido em comparação ao G15. Você sente isso aqui ao passar rápido as telas ou ao jogar um jogo, por exemplo, passando aqui para cima e para baixo, ele é um pouco mais fluido do que o G15. No entanto, ele tem uma resolução menor, então apesar desse detalhe que é um ponto positivo, principalmente em celulares de entrada, o ponto aqui vai para o G15 pela resolução maior, pela quantidade do brilho maior também, o que acaba resultando em fotos e vídeos mais nítidos, um consumo ali de mídia mais nítido, principalmente para o público que compra esses celulares aqui, que não é um público gamer que está precisando de, por exemplo, 120 Hz, 144 Hz, não é a galera que está buscando isso em um celular. Então, por isso, o G15 acaba se saindo na frente nesse ponto da tela. Vamos falar da proteção desses dois celulares? O Moto G15 conta com uma certificação IP54 contra água e poeira. No caso, ele aqui é classificado como Dust Protected, ou seja, ele tem ali uma proteção contra poeira, embora não seja totalmente à prova de poeira, digamos assim. E ele tem também, segundo a marca, aquela famosa Water Resistance, que é a resistência a respingos d'água, não é necessariamente a jatos d'água, nem coisa do tipo. Então, você tendo um Motorola G15, se você, por exemplo, pegar ali uma chuva leve, você acabar derrubando ali um copo d'água em cima dele, coisas assim, você não precisa se preocupar, pois ele é resistente. Agora, se você submergir o celular dentro d'água, se você derrubar ele na piscina, coisas do tipo, já não é uma situação tão agradável. Eu acredito que esse celular não vai conseguir resistir a algo tão forte, digamos assim. A sua classificação é um pouco abaixo, novamente é um celular de entrada. Nós temos aqui uma tela também protegida pela Corning Gorilla Glass 3, que é uma resistência aí encontrada em celulares básicos, intermediários, contra riscos, quedas, arranhões e coisas assim. Lembrando que riscos e quedas de baixa intensidade. Não adianta tacar ele na parede e pensar que ele vai ficar normal, que eu acredito que não vai. A construção desse celular aqui também é em torno de plástico. Nós temos aqui um plástico na lateral, bordas bem visíveis aqui na tela e um acabamento aqui que a marca colocou na parte de trás que simula o couro vegano, envolto a toda essa estrutura de plástico, mas que esse detalhe do couro acaba dando um acabamento ali, uma sensação mais premium, digamos assim. Fora que é um pouco mais resistente do que outras traseiras de vidro que nós costumamos ver em celulares intermediários e coisas assim. Já o Redmi A5 conta com uma classificação IP52. Isso significa que esse aparelho aqui ele é protegido contra poeira e resistente a respingos d'água. Mas são respingos mesmo, inclusive eles citam que é somente a respingos que caiam verticalmente, sobre um ângulo de até 15 graus, é uma proteção assim bem leve. Não se garanta que ele é à prova d'água nem coisa do tipo não. Inclusive a marca cita que ele é apenas splash proof, ou seja, a prova de respingos. Dando uma olhada aqui sobre a resistência dessa tela, as informações são um pouco inconclusivas. A marca cita que ele tem uma resistência a luminosilicate glass, que é um tipo de vidro de aluminosilicato, mas aparentemente ele não conta com nenhuma certificação Gorilla Glass nessa tela aqui, então não temos como afirmar qual a resistência de fato desse dispositivo contra uma queda, contra um arranhão ou coisas assim. Eu honestamente também não estou com muita vontade de tacar ele na parede para poder a gente ver se ele vai resistir, então vamos deixar ele aqui sem testes. A construção aqui do Redmi A5 é em plástico na parte de trás e nas partes laterais também. Você pode dar uma olhada aqui nessa câmera, ó, ele tem uma construção toda em plástico, aqui na parte traseira, nas partes laterais. É um celular básico, então já era de se esperar que ele viesse com acabamento mais simples. Os dois celulares oferecem uma proteção básica contra respingos d'água, contra poeira e coisa do tipo. No entanto, o celular aqui da Motorola ainda oferece um nível um pouco maior. É um IP54 contra um IP52. Então, jatos d'água de baixa pressão, se derramar um copo d'água em cima dele, esse celular aqui ainda se garante. Já esse daqui não se garante muito não. Por isso, o ponto vai para a Motorola novamente. Temos aqui um 2-0.
Agora vamos falar aqui do poder de fogo desses celulares. Pois nós temos um Motorola G15 com um processador MediaTek Helio G81 Extreme, que opera aqui a uma velocidade de 2 GHz. Além disso, ele vem com uma GPU Mali G52 MC2, com uma tecnologia comum para o segmento de entrada, intermediário e coisa do tipo. Em alguns testes de benchmarks, como por exemplo no Geekbench 6, esse celular aqui pontuou com 410 pontos no teste single core com apenas um núcleo no seu processador e 1.399 pontos no teste multicore, ou seja, o teste ali com todos os núcleos, o multinúcleos do processador. No entanto, eu não encontrei aqui a pontuação do AnTuTu, então eu vou pontuar aqui de acordo com o Geekbench 6. O Redmi A5 vem com um processador Unisoc T7250. Esse chip também é octa-core, vem com a velocidade de 1.8 GHz e ele vem aqui com uma GPU integrada que é a Mali G57 MP1. Nos testes do Geekbench 6, esse celular aqui obteve 441 pontos no teste de único núcleo e 1.496 pontos no teste multinúcleos multicore. Ou seja, nós temos aqui uma vantagem para o Redmi A5 nesse teste de poder de fogo do processador, unindo ali a sua GPU e tudo mais, tanto no single core quanto no multicore. Afinal, nós temos aqui um teste de 441 versus 410 e no multinúcleos 1.496 contra 1.399. Luigi, o que é que essa pontuação adianta? Você que não procurou saber ou você simplesmente é um usuário comum, deixa eu te explicar. Basicamente, essa diferença é uma diferença pequena, mas que indica que o Redmi A5 tem ali um desempenho ligeiramente maior em tarefas que dependem do processador de forma intensa, como por exemplo na abertura de aplicativos, ele abre de maneira mais rápida, na transição entre esses aplicativos e coisas do tipo, além do fato que ele tem um desempenho gráfico equilibrado entre os dois celulares, mas nós temos resultados ligeiramente maiores no celular da Xiaomi. Então, por isso, a pontuação vai aqui para o Redmi A5. Nós temos um 2-1. E só para não me esquecer, esse ponto aqui eu vou comentar mais para frente, mas o Redmi A5 vem com Android 15 na versão Go Edition, que é uma versão ali que requer menos do processador. Então você tem aqui um processador com uma maior pontuação rodando um Android que requisita menos do sistema. Então você tem aqui um desempenho consideravelmente maior em relação ao G15. Ponto novamente, como eu já tinha dito, para o Redmi A5. Continuando aqui o nosso comparativo, vamos falar da memória RAM e do armazenamento desses dois celulares, pois nós temos aqui umas configurações bastante interessantes. Por exemplo, o G15 vem aqui com opções de memória RAM de 4 ou 8 GB, com possibilidade de expansão via memória RAM virtual, aquele recurso lá de RAM Boost, onde ele aloca um pouco do armazenamento do dispositivo, ele pega e transforma em uma espécie de memória RAM. Você consegue expandir a versão de 4 GB de RAM física para até 12 GB de RAM combinada. E na versão de 8 GB você consegue até 24 GB de memória RAM combinada, o que é uma memória bem interessante, principalmente para smartphones aqui no segmento de entrada. Então, é um ponto bem considerável aqui para o G15, mas vamos falar antes de dar a pontuação aqui final do Redmi A5. O celular da Xiaomi vem com opções mais modestas. Nós temos aqui opções de 3 ou 4 GB de memória RAM, que também pode ser expandida via o recurso de memória RAM virtual, que no caso aqui da Xiaomi se chama Memory Extension, ou seja, você tem aqui uma possibilidade de expandir virtualmente para até 8 GB de RAM combinada, que é o caso desse dispositivo aqui. Ele veio na versão de 4 GB e expandiu virtualmente para até 8 GB de memória RAM. O armazenamento interno aqui do G15 vem em opções de 128 ou 256 GB. Você tem a possibilidade ainda de expandir via cartão microSD até 1 TB. E esse armazenamento utiliza a tecnologia UFS 2.1. Já o Redmi A5 conta com opções mais modestas novamente. Ele vem aqui com a opção de 64 ou 128 GB de armazenamento com tecnologia eMMC 5.1, que geralmente é mais lento do que o UFS 2.1 utilizado ali no celular da Motorola. Para compensar esse armazenamento mais limitado, ele vem com opções de expansão via cartão microSD.
No entanto, nós temos uma vantagem clara aqui para o celular da Motorola, visto que ele conta com opção de memória RAM combinada muito superior ao celular da Xiaomi. Você tem 24 GB versus 8 GB já contando com a RAM combinada, além do fato que a tecnologia UFS 2.1 presente no celular da Motorola tem ali uma tecnologia superior, você tem ali uma velocidade maior de armazenamento, e também você vem com opções nativas, sem contar ali com a expansão via microSD, maiores aqui de armazenamento no celular da Motorola. Você tem a opção aqui de 256 GB de armazenamento, frente ao Xiaomi, que vem com no máximo 128 GB. Mais do que isso você vai precisar expandir. Então o ponto vai para a Motorola. E falando aqui das câmeras, nós temos um quesito bem interessante no Motorola, pois ele parece ter um conjunto quádruplo de câmeras, mas ao olhar bem você já percebe que essa daqui na verdade é um flash. E essa de baixo aqui é um sensor, eu vou explicar um pouquinho melhor depois. Mas vamos falar primeiramente desse sensor principal de 50 megapixels com f1.8 e tecnologia Quad Pixel, que é uma tecnologia ali que une 4 pixels em um para formar uma espécie de super pixel, digamos assim, onde ele permite, principalmente em ambientes de baixa luminosidade, ambientes mais escuros, captar mais luz e produzir algumas fotos mais nítidas e mais vibrantes também. Por outro lado, nós temos aqui um sensor ultra-wide de 8 megapixels com f2.4. E para a gravação de vídeos, você consegue aqui uma resolução Full HD a 30 fps no Moto G15. A câmera frontal desse celular é de 8 megapixels também, com abertura f2.0, foco fixo e suporta gravação de vídeo Full HD a 30 fps. E você ainda tem alguns recursos como Face Retouch e coisas do tipo. Já a situação do Redmi A5 é ainda mais engraçada, porque ele possui aqui uma câmera principal e uma coisa aqui que não pode nem ser chamada de câmera no meu ponto de vista. Deixa eu te explicar. Essa câmera principal aqui é de 32 megapixels e conta com f2.0. Já essa lente auxiliar aqui, ela é de 0.08 megapixels. É basicamente uma lente de profundidade. A única função dessa lente aqui é fazer o recorte ali nas suas imagens, ele perceber ali, ok, aqui é o ambiente principal, ali é o fundo, então vou fazer um recorte para dar aquela sensação de modo retrato. Então eu nem conto isso aqui como uma lente, digamos assim, não é uma ultra wide, não é uma coisa do tipo, ela é deste tamanho aqui, mas não faz nada, só recorta ali você com relação ao fundo. Mas beleza, não vou cobrar, é um celular básico, vamos continuar. A câmera frontal desse dispositivo está localizada aqui em cima, nesse formato bolha, e ela é de 8 megapixels com abertura f2.0 e não possui foco automático. Ela tem ali a gravação vídeo frontal de até 1080p a 30 fps, assim como as câmeras traseiras, a câmera traseira, né, que é de 1080p a 30 fps ou apenas HD a 720p 30 fps também. Na comparação das câmeras, ou melhor, da câmera principal e das câmeras traseiras do Motorola, nós temos um destaque, é claro, para o celular G15 aqui, pois nós temos uma combinação de pixels que garante fotos melhores, uma lente ultra-wide de 5 megapixels, que é um diferencial em relação ao A5. Os dois celulares gravam vídeos Full HD a 30 fps, então nós temos ali um empate, e a câmera frontal de 8 megapixels é comum nos dois celulares também, mas nós temos a ausência de autofoco na câmera do Redmi A5, enquanto nós temos foco automático aqui no G15. Então, novamente, ponto para o Moto G15. Vai a quê? 4-1? Acho que tá mais ou menos assim. Mas para dar um fôlego aqui para a Xiaomi, vamos comentar do sistema operacional, pois como eu já disse antes, nós temos um Android 15 na versão Go Edition, que é uma versão mais otimizada do sistema para celulares mais básicos, que garante ali um desempenho interessante para aqueles celulares que não têm esse desempenho todo, não tem ali esse recurso de armazenamento, esses recursos ali de poder de fogo, nem coisa do tipo. Ele tem uma otimização maior, o que garante uma experiência mais fluida. E a Xiaomi confirmou que esse celular deve receber 2 grandes atualizações de sistema operacional e 4 anos de atualizações de segurança. Então você tem aqui o Android 15 na versão Go Edition, eu acredito que até o Android 17 você estará garantido de atualizações. Já o Moto G15, ele vem com uma situação um pouco complicada, porque ele vem aqui com o Android 15 também, a versão mais atualizada do sistema, e só.
ele basicamente não deve receber mais nenhuma atualização de sistema, você deve se contentar aparentemente com o Android 15, de acordo com as fontes, de acordo com os burburinhos por aí, ele deve receber apenas 2 anos de atualizações de segurança, não é atualização de sistema. Então, nós temos um ponto para a Xiaomi. E para finalizar esse comparativo, nós temos o quesito da bateria. E aqui nós temos um empate, digamos assim, mas eu vou dar um jeito de desempatar. O Redmi A5 vem com 5.200 mAh de bateria, enquanto o Moto G15 vem com 5.200 mAh de bateria. Os dois têm a mesma quantidade. É importante eu citar que esse daqui é o G15 normal, porque nós temos a versão do G15 Power que vem com 6.000 mAh de bateria. Mas não é o caso, nós estamos falando do G15 tradicional, o comum. Agora, lembra que eu disse que eu ia tentar desempatar? É porque nós temos aqui a questão da velocidade de carregamento também. O Redmi A5 suporta velocidades de até 15 watts de carregamento com fio. O tempo estimado de carregamento é de 2 horas e 30 minutos. Mas o Moto G15 vem com suporte de carregamento de até 18 watts. Com a tecnologia Turbo Power. Então, meu Deus, Luigi, são 3 watts. Uau, que diferença. Mas é uma diferença. O Moto G15 carrega mais rápido. Ponto para o G15. Não é como se ele estivesse precisando de ponto, mas tudo bem. Nós temos aqui uma pontuação final de 5-2. O G15 saiu na frente com 5 pontos, frente a 2 pontos do Redmi A5. E é claro, são dois celulares básicos, mas o Moto G15 surge aí como esse vencedor geral. Ele tem uma proteção maior contra riscos, quedas, arranhões, proteção da tela, proteção aqui do dispositivo em si. Nós temos câmeras melhores, nós temos também uma velocidade de memória, de armazenamento maior, a tela tem uma resolução maior, enfim. O Redmi A5 tem alguns pontos interessantes, como a taxa de atualização dele, que é maior. Nós temos aqui um Android mais otimizado na versão Go Edition e uma política de atualizações mais abrangente. Você tem ali mais 2 anos de atualizações que você não terá no G15. O Redmi A5 sai na frente nesse quesito. Mas eu queria saber a sua opinião, o que é que você achou disso tudo, se você é time Motorola, se você é time Realme, eu troquei aqui os dois, mas você entendeu? Qual dos dois celulares você prefere? Lembrando que eu vou tentar deixar aqui os melhores preços na descrição para você economizar ao comprar esses celulares e muitos outros também. Mas me diz aqui embaixo o que é que você achou, se você concorda, se você discorda desse comparativo. E eu espero você, como sempre, no próximo vídeo, que tem toda semana aqui no Comparador Tech. Não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Mas esse vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau!